Olá, meus queridos, vamos dando sequência aqui nas perguntas. Professor, por que os demônios são feios? Realmente, eles são feios. Agora depende de dois tipos de feiura, né? Isso aqui eu acho que nem dá para ficar escrevendo aqui, mas vamos lá. O que seria feio? Como é que funciona o feio? O que seria o tal do feio? Existem duas conotações de feio. Uma delas seria o seguinte: o feio de alma feia, né? Então você tem a alma feia. Ela é feia porque faz maldade. É feia porque não é bonita. É feia porque não faz coisas boas, né? Não é bonito. Agora, o feio de ser feio de aparência, porque quem olha e vê os demônios, vê e percebe que eles são realmente feios. Mas na verdade não é que são feios, eles são deformados. E ao deformar, eles vão perdendo a característica que eles têm na origem. Então, tipo assim, eu sou um ser humano. Ok, normal. Quando eu me transformo no espírito, eu também continuo um ser humano. Eu posso ficar mais iluminadinho, mais coisinha, e as pessoas olharem e falar assim: olha, que lindo está, porque eu sou um ser humano e agora estou cheio de luzinha. Quando o espírito se transforma em um ser humano como nós, ele não vai ser nem bonitinho e nem feinho. Conforme vai passando o tempo e esse espírito não procura a luz, continua andando, vagando por aí, o espírito vai se deformando. Seria mais... eu vou falar bem jocosamente, para vocês entenderem, para facilitar o entendimento. Não significa que é isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas seria mais ou menos o seguinte: igual uma fruta, tem um maracujá, que ele vai se deformando. Tem uma maçã que ela vai se deformando. Ela vai se emputrecendo. Ela vai ficando deformada. O rosto não é mais rosto, começa... fica tudo meio assim, coisa deformando, vai deformando tudo. Então, o espírito acontece isso? Sim, porque ele começa a buscar uma característica animalesca dele. Então ele começa a não mais seguir a última lembrança e começa a se transformar em algo mais animalesco. Mas, meus queridos, muita atenção nesse momento. Tá certo? Porque seria mais ou menos isso aqui. Vamos imaginar que nós, conforme vamos passando o tempo, vamos nos transformando num ET, por exemplo. Um ET. Zoiudo, careca, tudo coisado. Primeira impressão que dá é a seguinte: de que é feio, porque eu não estou acostumado a ver aquela aparência. Crianças com alguma deformidade ou adultos com alguma deformidade, pessoas que se queimaram, por exemplo, ficam com a pele mudada, ficam feio. Por que fica feio, entre aspas? Porque sai fora do padrão de uma normalidade. Mesmo os seres humanos serem todos diferentes um dos outros, tirando os similares, que são os gêmeos, você pode ter características, mas todos têm pele de tal forma, todos têm olho de tal forma, todos têm no seu... Quando foge um pouquinho, ele entra na classificação de feio. Então, meus queridos, vamos lá, muita calma nessa hora. Nós não podemos e não devemos classificar os demônios como feios, porque não existe bonito e feio, existe a diversidade espiritual. Ou vocês acham que todos os seres são humanos iguaizinhos nossos de todos os planetas? Olha só, muitos dizem os relatos, e eu venho confirmar para vocês, que existem ETs, seres que se parecem com ETs, aqueles cabeção com zoião cinza, que é o famoso dos Greys. Outros aparecem como humanos mais altos, coisas de 2 metros. E existem também as versões que eu nunca vi, as versões de reptilianos, aqueles seres que parecem répteis.
Existem seres que parecem felinos? Existem seres... Bom, aí a imaginação vai seguindo longe. Então, o que acontece? Nós não sabemos a nossa origem de fato. Nós não sabemos o que significa imagem e semelhança de Deus. Significa ter 2 braços, 2 pernas, andar de pé, ter uma cabeça, um tronco. Essa é uma imagem e semelhança. Não significa que a pele tem que ser exata. Não significa que o nariz tem que ser igual. Não significa que a orelha tem que ser igual. Significa que tem algumas características humanoides. Então a pessoa bate o olho e fala, esse aqui é um humanoide. Tanto é que quando a gente vê aqueles Neandertals, né, aqueles filmes, aquelas coisas de Neandertais, a gente olha aqueles homens das cavernas e fala assim, rapaz, nós já fomos esse bicho horroroso que está aí? Credo, que coisa mais feia! Pois bem, então essa conotação feio, bonito, moço, não é muito bem ali. Mas respondendo a pergunta, porque a pergunta é por que os demônios são feios? Aliás, eu vou modificar isso daí. Por que os demônios são deformados? Porque, vamos lá, você tem um espírito, você tem uma, tipo, o exemplo, tá? Vou te falar como é que eu vejo, tá? Você tem a alma, que é como se fosse uma bexiga, algo que rodeia tudo a pessoa. E você tem o espírito, que é um sopro, que é um ar dentro daquilo ali, molda aquela bexiga. Conforme você vai perdendo a sua luz, tenta imaginar uma bexiga e tá um dia quente, então a bexiga tá cheia, porque expandiu o ar dentro dela. Aí vai esfriando, vou num lugar mais frio, a bexiga vai se encolhendo, e ela vai se encolhendo e vai deformando, ela vai perdendo aquela cara de bexiga e vai se transformando numa coisa meio feia. Não é? Mais ou menos isso. A explicação está de energia, meus queridos. Conforme os espíritos vão perdendo a energia deles, eles vão se modificando e ficando numa situação, diria que mais animalesca, mais próxima de um animal. É como se estivesse andando de volta para trás. Exemplo, nós vamos imaginar a teoria Darwin, que nós viemos dos macacos. Tenta imaginar que o espírito não evoluído, ele vai andando, tentando voltar e parecer com aquele Neandertal do tempo antigo. Mais ou menos isso, tá bom? É difícil explicar, mas porque é só por percepção, né, gente? Então a gente tem que deduzir algumas coisas. Meus queridos, jamais é verdade absoluta. Que Deus abençoe. Somente um prisma. Namastê.